Pessoal, hoje foi um dia de vitórias da direita. Inclusive, a gente falou no último editorial da decisão da ALES, ou seja, Assembleia Legislativa do Espírito Santo, que teve coragem e derrubou a decisão do Alexandre de Moraes, que mandava prender o capitão Assunção. 24 deputados contra 4 falaram, solta, mandaram um ofício para o Alexandre de Moraes, determinando que ele seja colocado em liberdade imediatamente. Já foi uma vitória para a direita. Mas teve outras vitórias. Vamos começar falando da Tereza Cristina. Olha só, o Davi Alcolumbre, que é o presidente da CCJ, ele oficializou a relatora da PEC dos mandatos no STF, a Tereza Cristina, que já foi ministra do Bolsonaro. O que é a PEC dos mandatos fixos do STF? Quando o presidente indica um ministro do Supremo Tribunal Federal, o Dino, por exemplo, indicado pelo Lula, vai ficar o resto da vida. O Dino vai ficar mais de 20 anos lá no Supremo Tribunal Federal, exercendo a sua função. Não é justo. Afinal, todo o poder emana do povo. E aí, tem que ter uma alternância. Então, o que eu defendo? Eu defendo que tenha eleições para ministros do Supremo Tribunal Federal e que os mandatos sejam de 8 anos. Essa PEC dos mandatos temporários, ela fala exatamente isso em relação ao STF. Os ministros vão entrar e vão ficar no máximo 8 anos, iguais aos senadores. Tem quem fala em 4 anos, tem quem fala em 12 anos, mas a previsão inicial é 8 anos, tá? Defendo também eleição para ministro do Supremo. Isso não consta nessa PEC, só para falar. Mas olha só, de autoria do senador Plínio Valério, a PEC ainda estabelece prazos para sua indicação ou aprovação pelo Senado e nomeação. Além disso, prevê hipótese de escolha pela maioria absoluta do Senado, caso o presidente da República ultrapasse o prazo estabelecido. Ou seja, o que ela fala? Olha, os mandatos serão de 8 anos. E se o presidente não me indicar e deixar passar do prazo, igual ele fez com o Dino, o próprio Senado já indica. Eu sou favorável à votação. Todo poder emana do povo. O povo tem que escolher o poder. São 3 os poderes: executivo, legislativo e judiciário. O judiciário não é escolhido pelo povo. Então, nem todo poder emana do povo. Então, o que eu defendo aqui é que, além de ter mandato fixo, sejam eleitos também. Mas, pelo menos, já começa a tramitar e, com toda certeza, a Tereza Cristina vai nesse sentido. A Tereza Cristina, podem pressioná-la, ela é funcionária do povo, pressionem para que seja mandatos e eleição também para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Assim deveria ser. Outra vitória hoje foi que o PL conseguiu a CCJ na Câmara dos Deputados. O PL venceu a queda de braço com o Centrão e vai comandar a CCJ. O que é a CCJ? É a Comissão de Constituição e Justiça. Ela é a mais importante do Congresso todinho. É assim, ó, quando eu apresento um projeto de lei, vamos lá, por exemplo, eu apresento um projeto de lei sobre educação. Ele vai passar pela Comissão de Educação, vai passar pela Comissão de Finanças, porque ela pode implementar gastos. Então, ela vai passar por questões específicas. Ela não vai passar lá na Segurança Pública, não vai passar na Previdência, ela vai passar só nas comissões temáticas específicas. Mas todo projeto de lei precisa ser constitucional. E é a Comissão de Constituição e Justiça que define se é constitucional ou não. Ou seja, todo e qualquer projeto passa pela CCJ. Resultado, se alguém colocar um projeto péssimo, tipo um projeto do aborto depois que o neném nascer, não é isso que chama, vocês sabem. Mas tem doido para isso. A Comissão de Constituição e Justiça segura o processo ou rejeita. Então é a comissão mais importante. Havia um acordo onde este ano o PT ficou com a Comissão de Justiça, ano passado, quer dizer, e o PL ficou com o orçamento. Agora, o acordo era para inverter, o orçamento ia para o PT e o PL ficava com a Comissão de Constituição e Justiça. O PT não queria cumprir o acordo, não, mas na queda de braço, nessa, o PL venceu o Centrão. Ou seja, será que a oposição está começando a ganhar força? Escuta aí o que a Jovem Pan postou hoje sobre isso. PL que vai comandar a Comissão de Constituição e Justiça, a principal da casa. O acordo aconteceu após reunião do presidente Arthur Lira, melhor dizendo, com líderes partidários, o que representa um revés para o governo federal.
o Planalto tentou a todo custo evitar que o PL, o principal partido de oposição, conseguisse comandar a mais importante comissão permanente da Câmara dos Deputados. Pois bem, então o PL saiu nessa vitória, saiu na frente. Lula não gostou nada disso. Agora, a maior pancada que a esquerda recebeu hoje foi com esse cara aqui, Nicolas Ferreira. Pois é, Nicolas Ferreira ganhou para ser presidente da Comissão de Educação. Pessoal, a esquerda ficou tão pé da vida com isso que fizeram um tumulto e não deixaram ele tomar posse. Tamanho a algazarra e a muvuca que os deputados ali da esquerda, PSOL, PT, fizeram. A escolha do deputado federal Nicolas Ferreira para presidir a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados gerou conflitos entre os parlamentares. O impasse adiou a instalação das comissões previstas para começar às 15 horas nesta quarta-feira. O comando da comissão da casa foi definido em reunião de líderes com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Membros do Partido Liberal, ouvidos pelo Metrópole, insistem que a sigla não vai abrir mão da indicação de nomes polêmicos, como Nicolas para a Educação e Caroline de Tone para a Comissão de Constituição e Justiça. Além da CCJ, o PL estará à frente também de outros colegiados importantes da casa. Comissão de Educação, Relações Exteriores, o Lula que vem falando tanta besteira aí, né? Relações Exteriores, vai estar com o PL, pessoal. Defesa Nacional, Esporte, Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família. O partido também negociou com a União Brasil a presidência da Comissão de Segurança Pública, que deve ser chefiada pelo deputado Alberto Fraga, do PL do DF. Já a federação da qual o PT faz parte, do PCdoB e PV, comandará a Comissão da Saúde, é onde saem as verbas, né, pessoal? De Fiscalização Financeira e Controle, essa aqui é a que controla os gastos do governo, bola fora, tá? E Direitos Humanos, coisa que eles já estão acostumados, né? Minoria, Igualdade Racial e de Cultura. Houve um acordo para as duas maiores bancadas da Câmara que se alternassem na liderança da CCJ. O PT comandou o colegiado em 2023, mas a Caroline de Tone vai assumir o comando este ano. Pois é, este ano, na Câmara, o PL vai estar muito mais forte do que no ano passado. Muito mais forte. Então, assim, vai dar muito mais trabalho para o Lula esse ano, sem sombra de dúvidas. O que, para mim, é um ponto positivo. Vamos lá, pessoal. Tá rolando a votação sobre a descriminalização das drogas hoje, lá no Supremo Tribunal Federal. E a votação estava no seguinte sentido. Já tinha 5 votos favoráveis, 1 voto contrário, que era o Zanin. O Zanin foi o único que tinha votado até agora contra a descriminalização das drogas. Tá? Então, parabéns para o Zanin. E agora o André Mendonça também veio e deu uma lapada, votou contra a descriminalização do porte de maconha e falou: há uma falsa imagem de que a maconha não faz mal, mas na verdade é péssimo, péssimo para a saúde. O Supremo Tribunal Federal retomou na tarde dessa quarta-feira o julgamento sobre a descriminalização do porte de maconha, perto de fixar uma quantidade da droga para diferenciar o consumo próprio do tráfico no momento da abordagem policial. O placar do julgamento está em 5-2. Mas vamos lá, não vai parar por aí não. Você pode ter certeza absoluta que vai ser liberado. A votação vai ser favorável a eles. Por quê? O Flávio Dino, hoje ele deu uma decisão onde um sujeito que estava com 7 gramas de drogas foi liberado pelo Flávio Dino, falando que aquilo não é compatível para dizer que ele é um traficante, sim, um usuário. Ou seja, é meio que uma antecipação do voto do Flávio Dino. Então, assim, talvez imaturo pensar que com o atual Supremo Tribunal Federal o voto vai ser no sentido de proibir, né, o uso da droga. Vamos lá. Outra vitória também da direita, de certa forma, né? O procurador da República, o próprio Paulo Gonet, reconheceu o erro em relação à prisão do Felipe Martins. Erro crasso, tá? A PGR é favorável à soltura de Felipe Martins, ex-assessor de Jair Bolsonaro. Prisão ocorreu no dia 8 de fevereiro,
quando a Polícia Federal o apontou como integrante do núcleo jurídico de um plano de golpe de Estado. A Procuradoria-Geral da República deu parecer favoravelmente à liberdade de Felipe Martins, preso pela Polícia Federal em 8 de fevereiro na Operação Tempus Veritatis, que investiga uma suposta tentativa de golpe. Segundo a PGR, o fundamento da prisão foi baseado no argumento de que ele teria saído do Brasil a bordo de um avião presidencial em 30 de dezembro de 2022, com o então presidente Jair Bolsonaro, sem se submeter ao controle migratório da Polícia Federal, o que poderia indicar, segundo a investigação, evasão do país para se furtar de responsabilização criminal. O PGR aponta que a defesa do ex-assessor internacional de Bolsonaro requereu, porém, que, embora constasse na lista de passageiros, não realizou a viagem, permanecendo no país e que apresentou a documentação probatória. Nessa circunstância, reduz-se a percepção de risco para as investigações para aplicação da lei penal. Um erro judicial crasso, tá? Ele foi preso por um fundamento que não existe. Isso aqui é passível até de indenização pelo Estado pela prisão ilegal do Felipe Martins. Não existiu o argumento justificativo da prisão dele, ou seja, foi preso e está preso ilegal. O PGR, o Procurador-Geral da República, reconheceu isso. Agora, resta saber qual vai ser o ponto de vista do Alexandre de Moraes, uma vez que, para o Alexandre de Moraes, a opinião do PGR não importa muito, infelizmente. Vamos lá. Lula volta a dizer que Israel comete genocídio e fala em ato de desumanidade. Pois é, o Lula parece que não cansa, né? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a afirmar nesta quarta-feira que Israel comete genocídio contra a Palestina e chamou o conflito de ato de desumanidade. O petista defendeu que os países façam uma trégua para que os inocentes civis sejam tratados com água, alimentos, remédios, entre outros itens. Abre aspas. O que está acontecendo é um verdadeiro genocídio, que já matou mais de 30 mil pessoas, dos quais 80% são mulheres e crianças. Não é possível continuar com essa matança sem que o Conselho de Segurança da ONU pare com essa guerra e permita que chegue alimento e remédio, afirmou Lula. De frente, o presidente espanhol, né? Estava junto com o presidente espanhol e falou isso. Parece um disco furado, né? Fala sempre a mesma coisa. A verdade é que há uma desinformação gigantesca nessa fala do Lula. Porque os números de que 80% dos mortos nessa guerra são mulheres e crianças são números dados pelo Hamas. O Hamas não sabe nem quantos reféns estão vivos. E vem saber cada criança e mulher que morreu, dizendo que 80% é mulher e criança. É sacanagem, né? É palhaçada, né? E o pior, Lula ignora que a própria ONU reconheceu agora que o Hamas utiliza abuso sexual de mulheres como arma de crime, como arma de guerra. E o Lula parece que tem uma cegueira para isso. Então, assim, parece um disco furado, fala as mesmas coisas, e parece que ele não reconheceu, não entendeu que a comunidade internacional já não tá gostando desse papo de papagaio, não. Tá chato, entendeu? Tá reproduzindo o que o Hamas fala e não tá convencendo, tá? E aí, vamos lá, partindo para outro assunto. Para quem confia que na mão dos indicados pelo Bolsonaro a justiça será mais lídima e pura, tá? Esquece, não vai rolar nada disso. Vamos lá. Cássio Nunes Marques, indicado pelo Bolsonaro. Cássio Nunes Marques, do STF, negou o pedido para libertar presos do 8 de janeiro. É, meu amigo, levei pancada quando eu critiquei e já tô até preparando o band-aid aqui, que eu sei que vai rolar paulada em mim de novo. Não pode falar de nada que eles fazem, né? Se foi o Bolsonaro que indicou, o Bolsonaro não erra. Então o Cássio Nunes está certo, né? Tá bom. Vamos falar que é assim. O que aconteceu? O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, negou um pedido para libertar todos os presos pelos atos do 8 de janeiro. Marques seguiu o entendimento do STF de que não é possível conceder habeas corpus, que contraria a decisão de outro ministro da Corte. O pedido foi apresentado pelo Instituto Nacional Brasileiro de Desenvolvimento Humano Sustentável. Além da libertação de todos os presos, com a substituição por medidas cautelares, o Instituto também solicitou
que as ações fossem para a Justiça Federal. E aí o Cássio Nunes fala, não, peraí, o entendimento do STF é maior que a Constituição. Porque deixa eu te explicar. O habeas corpus é um remédio constitucional. O habeas corpus é um remédio constitucional para garantir o livre direito de locomoção, para impedir que pessoas sejam presas ilegalmente. No entendimento de Cássio Nunes, se ele entende que essa prisão é ilegal, ela dá o habeas corpus. Ah, mas eu não quero ficar ruinzinho com os meus colegas. Então não vou dar o habeas corpus. Aí você vai me falar, não, Sato, mas o regimento e entendimento do STF tem que ser respeitado. Tem? Você me fala que o entendimento do STF tem que estar acima da Constituição Federal? É sério? Que um habeas corpus, um remédio constitucional contra ilegalidade e abuso de poder, não pode ser dado, porque aqui nós temos que observar a competência. Sendo que a ação que prendeu as pessoas do 8 de janeiro é eivada de incompetência. Então tá. Então eu tenho que seguir a minha competência para julgar o habeas corpus, enquanto o STF não precisa observar a competência. Meu amigo, vem cá. Se você defende isso, ou é porque você não entende nada de direito, ou é porque você deixou a sua ideologia tomar conta da sua questão moral. Os presos do 8 de janeiro, como o Clezão, estão morrendo. Se você acha que isso não é ilegal, é porque você está achando que está tudo certo. Agora, se você acha que o Cássio Nunes não poderia dar o habeas corpus, qualquer ministro do STF poderia dar o habeas corpus. No lugar dele, desce o habeas corpus e deixe que revogassem. Eu vou dar o habeas corpus. O pleno que revogue o meu habeas corpus. Mas não, né? Não pode ficar ruinzinho em relação aos outros ministros do STF. Pois é. E aí tem gente que me fala, ó, nunca fale mal das escolhas do Bolsonaro porque ele não erra. Bolsonaro tem sempre razão. Escolheu o Nunes Marques e o Nunes Marques acabou de manter todos os presos do 8 de janeiro presos, mesmo sabendo que há ilegalidades de competência, mas tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Então, eu quero ser sincero com você. Se você procura um canal de bolha e não fala a verdade só para não te desagradar, cara, não é essa a minha pegada. Eu estudei direito para ser fiel àquilo que eu estudei. E na minha percepção, no meu entendimento, um entendimento interno do Supremo Tribunal Federal nunca, jamais poderá ser maior do que a Constituição Federal e do que o direito inalienável de ir e vir diante de uma prisão ilegal. Essa é a minha visão, tá? Agora, se você não concorda comigo, é seu direito. Você acha que a prisão do pessoal do 8 de janeiro é lícita. Aí é a sua visão. Tem um monte de esquerdista que pensa assim, mas um não vai fazer diferença. Mas, em compensação, entretanto, todavia, contudo, enquanto não se pode dar habeas corpus para liberar os presos do 8 de janeiro, ministros do STJ, indicados por Lula, podem dar a liberdade de um membro do PCC que foi condenado por morte de policial penal. E ainda ligado, adivinha, a um certo time aí que não deixa bolsonaristas entrarem no metrô, né? Na terça-feira, a ministra do Superior Tribunal de Justiça, Daniela Teixeira, decidiu manter a liminar que garantiu a liberdade de Elvis Riola de Andrade, de 46 anos, ex-diretor da Escola de Samba da Gaviões da Fiel, apontado como membro do PCC e condenado por morte de policial penal. Foram impostas a ele medidas cautelares, como a entrega do passaporte e a proibição de mudar de endereço sem avisar a justiça. Deixa eu só te lembrar uma coisa. O cidadão fugiu para a Colômbia, foi preso pela polícia colombiana, foi entregue no Brasil e colocado em liberdade no outro dia. Mas eu não posso dar um habeas corpus para os presos de 8 de janeiro por causa de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que um juiz não desrespeita o outro, mesmo diante da ilegalidade. Parabéns, o Brasil está indo no caminho certo. Vamos lá, pessoal. Dando continuidade aqui. Lula
resolveu falar sobre a Venezuela. Lula defende abertamente que a Venezuela é uma democracia pulsante e que a Venezuela merece toda a presunção de inocência, né? E que essa gente má que fala mal da Venezuela é quem é o verdadeiro antidemocrata, certo? Mas nem a galera da Globo tá gostando dessa ideia. Parece que até a galera da Globo sentiu a ficha cair. Olha só o que o Carlos Jordi escreveu. Até a assessoria de imprensa condena as falas absurdas de Lula sobre as eleições fake da Venezuela. Fizeram campanha e elegeram um ditador e esperavam o quê? Segue para vocês a fala da Globo, assessoria de imprensa do Lula, depois de não ter caído o Pix. O presidente Lula pede ali para que seja dada a presunção de inocência ao Maduro. Não há presunção de inocência quando você tem um ditador no poder. É disso que se trata. A Venezuela é uma ditadura. A Venezuela não tem eleições livres. A Venezuela tem perseguição a opositores do regime. Vive uma crise humanitária dramática há vários anos. É disso que se trata. Não se trata de você ter ali uma possibilidade de presunção de inocência. E eu acho que o presidente Lula deveria avaliar também o impacto sobre a imagem internacional dele quando ele faz isso. A revista The Economist recentemente, inclusive, fez uma referência a isso, dizendo que esse era um ponto fraco da imagem do presidente Lula internacionalmente, quando ele acaba relativizando ditaduras dentro de um contexto onde ele quer se colocar como um defensor da democracia no Brasil. E aí, será que caiu a ficha na Globo? O comentário do analista político da Globo foi bonzinho, mas não se compara ao comentário dos internautas, né? A Irazinha escreveu, fora Lula ditador, hashtag. A Priscila Moraes, fala mais, Lula, fala, mas que a máscara tem que cair de vez, concorda, hein? Alisson Petter, eleições livres, sem oposição? Difícil, né? Cardoso Souza, o Brasil também é uma ditadura. Adriano Novolk, povo nas ruas, impeachment do Lula, já. A Deise Silva, também vivemos numa ditadura. Ou seja, parece que os internautas já têm uma opinião formada sobre o Lula. E o pior de tudo é quando a gente está de frente de ditadores e fala que esses caras são a democracia, defensores de democracia. E tem uma característica básica de ditadores. São populistas. A hora que eles veem que a sua popularidade está caindo, eles dão um jeito de criar uma forma de fazer bom dia com o chapéu dos outros. Ou seja, Lula acabou de receber agora a notícia que a sua popularidade despencou por repetir igual um papagaio que Israel é genocida. Pois é. Para melhorar a sua popularidade, vamos dar picanha pro povo. O governo Lula estuda implementar Vale Carne de R$35 para o Bolsa Família. Pois é, vamos dar carne pro povo, a picanha. Daqui a pouco é a cervejinha que nós vamos bancar. Com o intuito de facilitar o acesso à carne bovina, ou seja, melhorar a sua popularidade para famílias mais necessitadas, um novo programa foi proposto aos representantes do governo Lula. Com o nome provisório de Carne no Prato, a iniciativa disponibiliza um voucher de R$35 para usuários já cadastrados no Bolsa Família. A ideia foi apresentada por um grupo de pecuaristas do Mato Grosso do Sul ao ministro Paulo Teixeira, titular do Desenvolvimento Agrário, em uma reunião de Brasília. Pois é, que coisa mais populista, né? Sem sombra de dúvidas. Eu falo, vou repetir sempre. O que tem que ajudar é que essas pessoas possam trabalhar e com dignidade possam comprar o seu sustento. Essas migalhas que o governo dá é criminoso. Isso sim. É deixar as pessoas cada vez mais dependentes para que eu possa dar a comida para essas pessoas e no final das contas, eu pago de bom samaritano. É a história do soltar um bode na sala. Você solta um bode, o bode começa a quebrar tudo. De repente você fala, não, eu vou tirar o bode. Tira o bode e finge que é herói. Pois é. É assim que a história funciona. Pessoal, 24 minutos. Dá tempo para mais uma, né? Vem comigo. Olha só. O delegado Paulo Bilinski colocou a seguinte publicação. Notícia internacional. França
coloca na Constituição o direito ao aborto. Quem comemora? A esquerda e o diabo. Vamos lá, só para entender. A França está cometendo um erro gigantesco. Ela acabou de aprovar que dentro da sua Constituição o aborto esteja previsto. Vocês precisam entender que há como que eu posso dizer? Há um erro estratégico e geopolítico gigantesco da França. A França vem implementando uma política uma espécie de política de natalidade, ou melhor, nem isso. A população francesa já não está querendo mais ter filho. Veio a agenda woke e há um acentuado número de pessoas de mesmo sexo se relacionando, onde não há geração de filhos, e ou seja, está diminuindo em massa a população da França, ficando só pessoas mais velhas. Enquanto isso, a França escancarou as portas para pessoas de origem islâmica ali, o pessoal que é mais radical. E esses não estão tendo dó de ter filho, não. Em questão de 10 ou 20 anos, a França não será mais dos franceses. Não tenha dúvida disso. Serão grupos radicais que têm uma ideologia radical enraigados na França. Essa é a pior argumentação que se tem. De que, vamos liberar o aborto aqui, tudo fica bom. A direita está tentando abrir os olhos do pessoal. Mas fazer o quê, né? Cada um escolhe sua trajetória. Se a França acha que tá bom assim então. Fazer o quê, né? É isso, pessoal. Obrigado por tudo. Eu vejo vocês no próximo editorial. Esse aqui eu gravei um pouquinho mais cedo, tá? Para deixar para vocês. Amanhã a gente vai trazer as atualizações, tudo em dia para vocês. Se o Papai do Céu permitir, amanhã 8 horas. Já estou aqui para tomar um café contigo, acordando cedo e começando a discutir aqui as nossas matérias. 8 horas eu acordo e gravo, tá? 9 horas é a hora que o vídeo sai, tá bom? Só para não bugar a cabeça de ninguém. Obrigado por tudo, tá? As críticas que eu faço aqui, eu espero que sejam construtivas. Eu sei que tem algumas pessoas aí que não gostam das críticas que a gente faz. Mas você falou do ministro que o Bolsonaro indicou. Cara, eu tenho esse sincericídio aqui. Fazer o quê? Eu não tento fingir que eu sou um oba-oba pra tudo, tá? Aquilo que eu não gosto, eu falo. Eu tento ser sincero, tá bom? Então, se eu magoei alguém em falar que eu no lugar do Cássio Nunes, não estava preocupado com o regimento interno, eu dava o habeas corpus e deixava o plenário derrubar, se fosse assim. Mas eu não compactuaria, travou a língua. Não compactuaria com isso. É a minha visão. Então, assim, deixa a desejar, né? E eu acho que é uma sacanagem o que acontece com o pessoal do 8 de janeiro. É raro, ninguém nega, tá? Isso aí é fato. Não concordo com qualquer ação que extrapole os limites. A direita não é assim. E tinha gente da direita, não era só infiltrado, não vamos ser bobos, tá? Eu vi muita gente lá que, pai de família, mãe de família, que os vídeos estavam escancarados. Vamos invadir tudo, vamos quebrar. Eu vi isso. Mas que isso é um golpe de Estado? É piada pronta, não é. 17 anos, é absurdo, é insano, em regime fechado. Então, competência do STF é insano. Então, tem muita coisa errada dentro do padrão do direito. E é isso, eu como advogado, estou aqui para defender. Há equívocos do padrão do direito, tá bom? Abraço, pessoal. Fica com Deus. Vejo vocês no próximo editorial.